Capítulo 132. Oficial de execução da lei. Fei gentilmente assentiu. Ele sabia que esses guerreiros estrangeiros eram os bandidos de sangue frio que a mulher diabólica Paris estava falando. Originalmente, no plano de Paris, a cidade de Chambord não teria a menor força para lutar. Esperando que ela assassinasse com sucesso a princesa mais velha no topo da montanha leste, ela mataria Fei e os outros naquela montanha também. Depois roubaria todas as famílias ricas, nobres e reais da cidade, destruiria a cidade, massacraria os outros cidadãos e apagaria completamente a cidade de Chambord do mapa de Zenith. Desta forma, o terrível assassinato da princesa mais velha não teria testemunhas nem pistas para os investigadores enviados pelo imperador, e a riqueza roubada poderia ser usada para fortalecer o exército de Sua Alteza Domingues. Tais táticas já eram muito familiares para Paris, visto que ela já tinha feito isso muitas vezes. O conto dizia que, na terra de Azeroth, há reis que buscam homens e pilhagens porque eles são muito pobres, então Fei não estava muito surpreso que Domingues, como o segundo príncipe do imperador, estabelecesse um grupo de ladrões para saquear riquezas para ele. Embora a aristocracia real existisse, a maioria deles era cuzões, mas também gostava de se destacar. Fei, por um segundo, pensou sobre o momento em que ele viu fogo e fumaça subindo no céu quando ele estava na montanha leste. Ele ainda se sentia um pouco surpreso e perguntou: além do Visconde Louis e seus grandes negócios, houve algum dano ao resto da cidade? O palácio também foi atacado, mas os inimigos foram combatidos. Quanto aos outros lugares, não houve nenhum ataque. Brock perguntou com um pouco de suspeita. O que é estranho é que esses caras parecem saber exatamente onde a força e a riqueza da cidade estavam localizadas, então eles não atacaram as casas dos cidadãos normais. Fei riu alto. Eles são especialistas em assaltos e assassinatos. Seria estranho se eles não conseguissem saber disso. Quebre os braços e as pernas de todas essas pessoas, prenda-os e os mantenha no pequeno quarto preto. Se alguém vier resgatá-los, deixe cada um deles ir por 100 moedas de ouro. Se ninguém vier resgatá-los dentro de um mês, jogue todos no lago para alimentar os peixes. Se Sua Majestade. Brock era muito eficiente em cuidar das coisas, e logo, esses 50 a 60 guerreiros estrangeiros tiveram seus braços e pernas quebradas, ouviram-se gritos e eles foram levados para o pequeno quarto preto. Os métodos de Sua Majestade, de fato, são inteligentes. Bast, que olhava silenciosamente para o palácio do Visconde Louis, de repente soltou uma exclamação, e olhou para Fei de uma maneira séria e sem graça. Esse velho bonito, que raramente mostrava emoção, além do dia em que ele foi mordido pelo grande cachorro preto, mostrou uma emoção muito complicada em seus olhos. Havia dúvida, havia alívio, havia surpresa, e havia também um traço de medo. Fei apenas sorriu um pouco e não disse mais nada. Ele sabia ao que seu sogro se referia. Isso mesmo, a destruição do Visconde Louis e de algumas famílias ricas, fazia parte do plano de Fei. Na verdade, foi no início da primeira reunião de expansão da liderança depois de derrotar o exército da Armadura Negra. Fei já sabia claramente que os antigos grupos aristocráticos que tinha o Visconde Louis como líder não seriam obedientes a ele. Eles definitivamente se tornariam um tumor cancerígeno para o futuro da cidade de Chambord. Fei não podia deixar esse tipo de coisa acontecer, então, desde aquele momento, ele já havia começado a pensar em como remover essa carne podre da carne fresca da cidade de Chambord. E então, depois que essas pessoas frequentemente foram abertamente contra as ordens de Fei em público e cometeram muitos atos que prejudicavam o reino e as pessoas, Fei finalmente teve a intenção de matar esses clãs e lavar completamente a cidade de Chambord. Este foi o plano de limpeza que Fei planejava há muito tempo. O plano original de Fei era deixar Helena e outras guerreiras do sexo feminino lavar essa carne ruim, mas quando a tempestade estava prestes a chegar, o pressentimento antecipado do perigo que Fei teve rapidamente lhe disse que já não havia mais necessidade. Este assassinato na Montanha Leste foi uma ótima oportunidade. Foi uma chance de pegar emprestado a faca de outra pessoa para matar.
Embora Fei não soubesse de que forma o perigo chegaria, não o impediu de fazer alguns planos no geral. Fei disse aos cidadãos dentro da cidade que se mudassem temporariamente para o acampamento perto do rio Zuli. O clã do Visconde Louis e os outros não obedeceram, e se jogaram direto nas mãos de Fei. Fei não os forçou a recuar naquele momento, mas permitiu que eles ficassem. Na verdade, as coisas progrediram como Fei esperava. A cidade de Chambord, de fato, foi atacada, e essa estratégia, pegar uma faca emprestada para matar, funcionou perfeitamente. Agora, as antigas forças aristocráticas na cidade de Chambord foram completamente varridas pelo pessoal de Paris. Então o saque dos ladrões do lado de Paris também foi para as mãos de Fei. Neste momento, todos os antigos clãs aristocráticos e famílias ricas não tinham mais herdeiros, de acordo com a lei do Império e a tradição da cidade de Chambord. Essa riqueza foi adicionada ao Banco Real e transformada em riqueza da família real. Para Fei, tudo o que aconteceu na Montanha Leste hoje foi apenas uma viagem surpreendente e lucrativa. Espere até que os pobres príncipes que se juntaram a este plano de assassinato fossem resgatados por seus pais e até que o prometido apoio financeiro acordado pela princesa mais velha seja implementado. A riqueza acumulada na cidade de Chambord excederá a riqueza total dos últimos 200 anos. E mais importante, Fei purificou seu exército revolucionário. De agora em diante, a cidade de Chambord era verdadeiramente o reino de Fei, e não haveria ninguém que se atrevesse a ir abertamente contra suas ordens, nem haveria pessoas que secretamente realizassem atividades de sabotagem das sombras. Fei transformou-se na única voz dentro da cidade de Chambord, e a próxima série de planos de desenvolvimento agora podia ser implementada com segurança. O tempo voou, em breve, a vasta noite envolveu a cidade de Chambord. No segundo dia, o grupo de emissários do Império de Zenith deixou a cidade de Chambord. O deus da guerra, André Vachavin, já foi, sem se despedir do anfitrião Fei, e deixou a cidade de Chambord imediatamente com um exército de soldados de elite. Embora esta viagem de volta ao Império provavelmente fosse muito perigosa, mas considerando que o segredo dele ter deixado São Petersburgo já foi vazado, o tempo estava apertado. A saúde do imperador Yaxin estava piorando cada vez mais. As nuvens de tempestade e os ventos mudaram misteriosamente na cidade do Império. Como o príncipe mais velho e o mais apto a conseguir o trono, se Arshavin continuasse a ficar aqui para se recuperar, então o seu concorrente, o príncipe Domingues, poderia aproveitar esta oportunidade e eliminar suas desvantagens no Império. Por mais perigoso que fosse o príncipe, Arshavin deveria arriscar-se e voltar para Zenith. Felizmente, essa meia garrafa de poção de restauração de vitalidade que Fei deu a ele já curou a maioria de seus ferimentos. Surpreendentemente, a conselheira militar indispensável de Arshavin, o poço de sabedoria mais confiável, a princesa mais velha, decidiu ficar temporariamente na cidade de Chambord. Mas isso não preocupava Fei. Para a cidade de Chambord, a mudança finalmente chegou. O plano de reforma militar e política que esperaram um mês inteiro por ele, finalmente, começou a ser implementado. Depois que Alexander foi oficialmente coroado, a primeira ordem do rei foi finalmente emitida sob as expectativas de todos. Esta era uma ordem em relação aos militares. A cidade de Chambord formará duas grandes legiões, a Legião dos Cavaleiros Santos e a Legião de Execução da Lei da cidade de Chambord, também conhecida como os Executores da Lei. Embora o primeiro nome fosse agradável e aceitável para os líderes da cidade de Chambord, o último nome, Executores da Lei, simplesmente testou suas imaginações. Talvez eles nunca saibam, mas este foi outro exemplo do passatempo grosseiro de Fei de ser um otaku novamente. Talvez para Fei, isso foi uma lembrança que ele deu a si mesmo, lembrando a si mesmo que tipo de mundo ele vivia antes.